Salve, salve, colega dentista! Seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou ter a presença do Flávio Alves Ribeiro, dentista também como você e uma referência na área financeira para dentista, sobre precificação, e é sobre isso que nós vamos falar nessa aula incrível. Flávio tem um conhecimento vasto, como eu falei, é uma referência hoje no Brasil sobre precificação, e é isso que nós vamos conversar nessa aula, sobre a importância de você saber uma precificação certa, correta e ideal aí na sua clínica odontológica. Como é que você faz esse cálculo para chegar o preço ideal, o valor ideal para que você possa cobrar corretamente do teu paciente? Como é que você faz a tabela de cada procedimento, do valor de cada procedimento que você tem aí na tua clínica odontológica? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa aula. Então eu te indico, eu te recomendo que você pegue papel e caneta para que você possa pegar o máximo de informações e começar a aplicar imediatamente aí na sua clínica. O que é ideal? É ideal que você possa ter como parâmetro o seu colega, o valor que o seu colega cobra do seu lado. É recomendável que você faça uma pesquisa de mercado. Então, como é que você chega a um preço ideal de uma restauração, de uma profilaxia, de um implante que você faz na tua clínica odontológica, de um aparelho ortodôntico que você emprega? Então, qual é o caminho ideal e como você chega até esse caminho? Como é que você faz esse cálculo? Então, é tudo isso que nessa aula o Flávio vai te falar tudo. Flávio Alves Ribeiro, uma referência na precificação para dentista no nosso país. Além disso, também nós vamos falar sobre a importância, perdão, a importância de repasse do dentista. Qual é o repasse ideal? Como é que é o repasse ideal? É o percentual que por décadas e décadas tem sido aplicado na relação entre dentista prestador de serviço e dentista dono de consultório ou qualquer outro empreendedor, empresário, dono de clínica. Então, qual é o repasse ideal? Como é que é feito esse repasse? E com que periodicidade é feito esse repasse? É feito a cada semana, a cada mês, a cada 15 dias? Então é sobre isso também que nós vamos falar. E aqui o Flávio chegando aqui. Chamando o Flávio aqui para falar com você sobre essa aula. Agora sim, Flávio, bem-vindo de novo, Beleza. meu querido. Agora sim, vamos seguir. Você estava falando, Flávio, sobre a importância da execução, né, na clínica odontológica. Assim, eu peguei um pedaço do seu vídeo aí e você estava falando também sobre o dentista executor, né? Aquele profissional que faz Sim, assim o serviço na clínica. Repara, beijão, hoje puta, assim, eu tenho conversado muito com dentistas, assim, hoje eu basicamente trabalho com relação à parte de custo, precificação, planejamento financeiro, e ando percebendo assim, que um dos grandes desafios que as clínicas vão ter hoje, principalmente aquelas que estão começando a rever a parte de precificação, aprendendo mais sobre isso aí, é com relação a repasse de dentista executor, né? Há um tempo atrás eu fiz uma publicação um tanto quanto polêmica, que eu falei assim, pô, 50% eu não pago nem para minha mãe, entendeu? E aí deu assim, primeiro, porra, que minha mãe não é dentista, então não ia pagar de qualquer jeito, né? Mas assim, as pessoas me deram, pô, mas como é que você fala que 50% é muito? Eu falei, gente, se você tem um negócio que você cobra de um preço 100%, se você der metade do que você pagou para a pessoa executar, no caso de uma clínica odontológica, a grande maioria dos casos, a outra metade não cobre o custo do que está sendo feito lá. E esse verdade. repasse hoje, assim, de percentual, dando mais uma acrescentada, né? É assim, sempre que possível, eu falo para a gente escapulir do pagamento em percentual para um dentista, tá? O único cenário em que o dentista recebe um percentual em cima de um resultado é nas clínicas em que ele participa da venda e da negociação. Hoje eu estava conversando com um dentista, né? Ele falou assim, Flávio, eu estou querendo, cara, eu tenho uma clínica com 2 consultórios, essa clínica atende cliente particular e cliente de convênio, e eu estava querendo largar convênio.
Aí a primeira pergunta que eu fiz assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta muito importante. De 0 a 10, quanto que você depende hoje dos convênios para a conversão de clientes particulares? Assim, Flávio, muito pouco ou quase nada. Então você não tem uma coisa amarrada que te impossibilita fazer esse desprendimento, assim, essa desconexão um pouco mais demorada. Você pode se antecipar isso. Quanto hoje? E ele falou assim, Flávio, hoje eu pago 45% do que o dentista produz no meu consultório. Uma coisa importante também, sabe, João? Além do percentual, existe uma outra situação muito crítica também, que chama-se, e essa me preocupa, quer dizer, me preocupa, né? Porque eu sei que a dimensão que pode dar de problema é a informalidade na relação das clínicas odontológicas com os dentistas. Então, vamos lá, você tem uma clínica, Perfeito, eu Flávio. trabalho, você tem uma clínica, eu trabalho para você, e assim, eu não estou interessado agora em especificar a forma que você me paga, mas eu recebo, vamos lá, eu trabalho isso aqui com uma carga horária e ganho R$ 4.000 por mês. Eu não posso, receber R$ 4.000 de vocês e não ter a oportunidade de tributar isso aí e começar a construir um currículo tributário. Começar a contar para o governo que eu existo como CPF em termos de rendimento. E hoje, muitas clínicas hoje perdem dinheiro. Por quê? Aí, quando eu falo perdem dinheiro, são clínicas especificamente de pessoa jurídica que tem lá uma carga financeira grande para pagar os listas executores e não formalizam isso. Hoje, uma das formas estratégicas e legais de uma pessoa jurídica daquele nível simples nacional pagar menos imposto, né, é ter uma relação legal de folha de pagamento. Então, se hoje eu tenho lá R$ 20.000 de folha de pagamento com dentistas que estão na informalidade, eu não só estou pagando mais imposto porque eu estou faturando e não estou deduzindo isso aí, como também estou impossibilitando esses dentistas de terem uma história tributária para depois, se quiser comprar um carro, financiar um carro, Sim, alguma coisa assim. Então, essa sim, tributação, essa formalização é uma coisa boa para os dois lados, entendeu? sim. Eu não sei em que momento que caiu a nossa conversa no primeiro estágio aqui, mas assim, cara, sempre que eu dou uma opinião, falo alguma coisa com relação à parte financeira, eu sempre vou enxergar o dentista como tendo, de alguma forma, tendo que estar assim, se dando bem, numa situação bacana de trabalho. Né? Não adianta Claro. hoje, por exemplo, quando eu falo assim, pô, olha, clínica hoje que paga 50% em média, a média hoje para pagar é 25%, 30%, olha lá. Aí É, algumas pessoas, de repente, falam assim, pô, Flávio, você é um cara malvado. Eu falei, malvado para quem? Malvado para o dono ou malvado para o dente? Porque, repara bem, hoje, se eu trabalho numa clínica que, pô, me paga 60%, 50% do que eu produzo, uma coisa é fato. Se essa clínica começar a produzir muito, 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 pagando 50% para todo mundo, ela vai quebrar. E que se ela é, quebrar, eu vou junto com ela, entendeu? é. Então, hoje, assim, equilibrar o quanto vai pagar para um dentista executor é um desafio grandão, né? Eu não gosto muito de falar em percentual assim quando eu falo, mas quando eu vou falar de precificação, mas uma referência hoje é muito mais para 25% do que se cobra do que 50, 60 do que se cobra, entendeu? Eu estou falando assim, baixa complexidade. Vamos lá, serviços que não tem Claro. material de custo muito alto dentro deles. Aí a conta é um pouco mais diferente. Vamos supor, para implantodontia, não é 100% do que você vende, você tem que fazer os descontos. Mas para clínica geral, periodontia básica, dentística, exodontia, baixa complexidade de custo de material, né? 50% é um percentual muito grande, principalmente E para. E ainda isso aí. assim, Flávio, ainda assim, mesmo Oi. nessas especialidades, né, que tem o valor de insumos um pouco maior, como o implante, né, como as brocas em endodontia, tudo mais, cá entre nós, o valor que é pago nos materiais, nós somos prestadores de serviço, né? Então, o valor que é pago nos materiais é muito pequeno comparado ao valor que se cobra no preço final do paciente. Então, isso não justifica. Às vezes, o dentista que presta serviço numa clínica diz assim, mas eu levo todo o meu material. Cara, na É, boa, não dá mais para dizer assim, material é caro. Cara, não é comparado ao valor é, final que você cobra do paciente.
Então, assim, eu nunca É, concordo dizer para o paciente, às vezes o paciente chega com aquele discurso, né, de que o tratamento odontológico é caro, tá? Pô, caro com parâmetro em quê? Caro em quê? Né? E eu nunca falo, depende, nunca viu? fiz e recomendo sempre para meus alunos que nunca façam aquele discurso, não, porque o material é caro. Não é não, irmão. A coisa mais barata é o material. Sabe o que é caro? É o que está aqui, meu amigo. Ó, conhecimento na execução e principalmente quando você amplia esse conhecimento para a gestão, para preparar a tua equipe para fazer aquele encantamento do teu paciente, né, Flávio? Então, assim, vamos Exatamente. abolir essa questão de que o material é caro. Não é não. É. Quando Se você fala, comparado ao João, assim, preço de que se alta, paga, o preço final do paciente, né, Flávio? é, quando você fala de alta complexidade, quando assim, alta complexidade de custos de material. Então, por exemplo, assim, é, vou fazer um implante, dependendo de quanto eu cobro por um cliente, talvez o custo de um implante, o cilindro que eu vou usar no cliente, pode impactar no preço. Por exemplo, vamos lá, vamos falar de um implante que custa R$ 300 lá do fornecedor. Se eu cobrar desse implante R$ 1.000, eu estou colocando 30% já do meu custo já com insumo. Se eu cobro um pouco Sim, o valor bem acima disso aí, não pega tanto assim. Mas, assim, sim. para materiais de baixo custo, tipo luva, touca, máscara, tanto que, por exemplo, assim, hoje, João, falando um pouco de precificação com método científico, né, eu não precifico mais uma profilaxia, por exemplo, uma luva, uma touca, uma máscara, um rolo de algodão, quanto custa cada um. Hoje, quando a gente fala de precificação de forma mais estratégica, isso é uma dica bem legal. Eu falo assim, quanto que você gasta de dental no teu consultório para manter tua clínica básica funcionando? Clínica, materiais que não tem custo alto. O que é isso aí? É material que eu vou fazer uma raspagem, uma exodontia, uma profilaxia, uma dentística. São materiais que a dose do cliente é uma dose pequena. E é uma referência interessante, né? Em média, uma cadeira odontológica, né, ela tem um custo assim, funcionando numa normalidade, vamos lá, de uns R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês de dental para bancar o ciclo básico clínico. Então, assim, se hoje você tem uma clínica com 3 cadeiras odontológicas, eu falo, em vez de você, para prescrever a profilaxia, contar um por um, você fala, a minha clínica com 3 cadeiras tem uma previsão de gastar 5 ou 6 mil reais por mês com dental. Claro que você vai ter que personalizar isso aí ao teu cenário para ver se é mais ou menos, mas com isso, você não conta mais para fazer uma precificação itens de custo de dose unitária. Agora, um implante, uma harmonização, um alinhador estético, que são insumos de alto custo, aí sim eu trato separado na precificação, entendeu? Entendi. É importante pensar isso aí. Entendi. Então, assim, o repasse hoje, Flávio, o repasse ideal, na sua opinião, qual é o repasse ideal, na sua opinião, para o dentista que presta serviço numa clínica odontológica? Olha só, antes de responder o repasse ideal, eu vou dar um parâmetro, que esse parâmetro é importante não só para o dentista que está pagando para outro colega atender, como também você que é executor numa clínica e não tem nada a ver com a gestão e vai lá para receber como executor. No Brasil, olha que coisa interessante, no Brasil, a gente tem um ano comercial com 250 dias úteis. Se a gente entender hoje que cada dia útil são 8 horas, então hoje um dentista ou uma cadeira odontológica pode funcionar 2.000 horas por ano. São 250 dias de 8 horas. Essa conta é uma conta bem redonda e bem clara. E no Brasil, nos próximos anos, não vai ter uma oscilação muito grande nessas 2.000 horas. Isso quer dizer o seguinte: eu sou dentista, eu sou executor e vou para o mercado buscar trabalho. Eu já sei que se eu trabalhar comercialmente o ano inteiro sem parar, eu vou colocar 2.000 horas no mercado. Aí vai a primeira, mais uma dica importante. Mesmo que eu estoure minha agenda, trabalhe que nem um louco, em horário comercial, eu vou tirar umas férias, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou. Então, é importante entender que não se trabalha 2.000 horas. Hoje mesmo, publiquei um áudio sobre um vídeo sobre isso aí. Eu costumo tirar 30% desse total. Então, hoje, um dentista ou uma cadeira odontológica tem uma são termos técnicos, né? É uma capacidade instalada de 1.400 horas. Por que esse número é importante? Porque se eu hoje
partindo do princípio do planejamento anual, tá? Quando eu comecei a falar de ano, repara bem, não se precifica por mês, se precifica com planejamento anual. Então, Sim. repara bem, se hoje eu sou um dentista e tenho a capacidade comercial de trabalhar 2.000 horas por ano, mas eu vou tirar 30%, vou falar em 1.400 horas, se eu trabalho num lugar que me paga, porra, R$ 20 por hora para trabalhar, eu posso me matar de trabalhar, que eu vou receber no final do ano 20 vezes 1.400, R$ 28.000. Porra, não tem como escapar disso. Por outro lado, se eu trabalho num lugar que me paga R$ 200 a hora, e eu trabalhar nesse lugar o ano inteiro, eu vou receber R$ 280.000 por ano para trabalhar, como executor. 12 meses, sem ser dono de nada, 280.000, eu vou receber Livre, né? mais do que R$ 20.000 por mês. Então, quando eu for procurar uma oferta de trabalho, é importante saber que, independentemente, agora respondendo a sua pergunta, independente de como eu vou pagar o meu dentista ou como eu vou receber daquela aqui, quer dizer, qual a minha expectativa de ganho médio por hora? Para poder saber se naquela aqui, quanto mais eu trabalhar, melhor. E quando a gente fala de repasse hoje, por exemplo, quando eu falo de uma clínica que paga para um dentista R$ 200 por dia para fazer odontologia, não vou nem discutir a quantidade de odontologia, esse dentista aceitou um local para trabalhar por R$ 25 por hora. Se ele ficar o ano inteiro nessa clínica, 25 vezes 1.400, ele vai receber R$ 35 no final do ano. É muito ou pouco? Depende. Solteiro, morando com os pais, com a mesada da tia, porra, tá bom pra caramba. Agora, se o cara já estiver pensando em bancar uma graduação, comprar um carro, morar fora, já começou a virar vida de monge, entendeu? E tiver família, tiver filho e tudo mais, hein? Por isso que, repara bem, Flávio, o que você faz diferente no teu trabalho? Eu ensino os caras a pensar nos próximos anos aí. Eu preciso saber se o que você pratica hoje vai dar certo daqui a 5 anos. Então, assim, se eu me enterrar num lugar que me paga R$ 120 por dia e cada vez trabalhar mais nesse lugar, cara, eu vou ganhar 35 mil no final do ano. Hein? Ponto. Não tem mágica, é fazer conta. E Não tem esse mistério. pensamento, Flávio, que você fomenta nos teus alunos, né, nas pessoas que você presta consultoria, é um pensamento estratégico, né? É disruptivo, né? É. Do que tem no mercado, né? Porque assim, é a forma que a gente vai ter de equilibrar a odontologia. Então, assim, complementando, do mesmo jeito que o dentista, puxa, Flávio, eu recebendo R$ 25.000, perdão, R$ 25 por hora, cara, eu vou me matar de trabalhando, eu vou ganhar nem 40 mil no final do ano. Não cabe aqui falar se 40 mil é muito ou pouco, eu só estou dando um parâmetro. Por outro lado, vamos pegar o outro extremo. Eu tenho uma clínica, chamei João para fazer implante para mim. João veio no meu consultório, operou 4 implantes, ficou lá 3, 4 horas operando implante, fazendo sutura, aquele tempo do João, e eu paguei para o João R$ 600 para fazer um implante para mim no consultório. João veio no meu consultório, recebeu por 4 implantes R$ 2.400 por 4 horas da odontologia dele. João recebeu R$ 600 por hora. Então, tem muita clínica hoje descobrindo que R$ 600 por hora para um dentista, para o contexto que foi criado para poder executar o serviço, está se pagando muito. Sim. Não que o cara não mereça. João, olha só, porra, eu não quero ninguém fazendo voodoo de mim aqui nessa audiência aqui. Claro, claro. Mas repara bem, porra, eu vou dar R$ 600 por hora para um dentista que não, assim, que está executando o serviço, mas todo o contexto aqui eu estou oferecendo para ele. Então, tem muita renegociação para dentista que está pagando alta complexidade, um valor alto, chamando para conversar. Por isso que hoje algumas clínicas que têm demanda de serviço hoje, tanto de baixa complexidade como de alta complexidade, estão pensando em fazer o quê? Vou contratar o João por turno ou por diária. Sim. João, você veio no meu consultório, eu vou te pagar tantos reais por dia para ficar para mim aqui. Alguns parâmetros de mercado. Diária de clínica de baixa complexidade, dentística, coisas simples de fazer no sentido clínico. Eu já vi falar de 120, dá até tristeza no coração, a R$ 400 para fazer baixa complexidade.
como também já vi clínica pagando de 1.500 a 2.500 reais por dia para um dentista ir lá fazer implante, fazer protocolo, fazer harmonização, fazer alta complexidade. Hoje, clínicas que têm demanda, que estão captando clientes, usando marketing para captar clientes, estão entendendo que é melhor eu comprar o dia inteiro do João do que, se eu tiver demanda, do que comprar o João por serviço, entendeu? É onde está Sim, se fazendo esse pagamento aí. Agora, sim. quem hoje paga percentual, está começando a ver que 50% é muito. Né? É. Na verdade, porque tem muitas coisas envolvidas, né? Como você falou, e uma das coisas mais importantes envolvidas, Flávio, é a captação de paciente, né? Que é a coisa mais Ixi, importante. Se não tiver o paciente, exatamente. não tem nada. Não é verdade, Quer ver Flávio? uma, quer ver uma coisa muito legal? Quando eu faço diagnóstico financeiro em clínica, João, o que eu falo é o seguinte, olha, o problema da tua clínica não está no preço, está em falta de cliente. Porque repara bem, quando a relação preço de venda, preço de custo está saudável, eu falo assim, João, quanto mais você vender, melhor. Sim. Por quê? Porque se hoje você não está ganhando dinheiro, eu posso garantir que vocês não estão ocupando a sua capacidade de atendimento. Agora, quando o preço está errado, João, você pode lotar a agenda que não tem milagre. Você já ouviu falar assim, eu espero que, pô, Flávio, ano passado, cara, eu trabalhei o ano inteiro e não sobrou nada. Porra, se o cara lotou a agenda e não sobrou nada, já começou provavelmente errando na precificação, ou É, tomando calote, ou perdendo tempo de agenda desnecessária. Eu é. digo o seguinte assim, uma das referências para se cobrar um serviço odontológico chama-se tempo de agenda. Como assim tempo de agenda? João, você faz uma dentística hoje, vamos lá falar do querido 37, né? Eu faço oclusal de 37, cara, porra, em 20 minutos. Show de bola. Mas Sim, do bom dia ao vai com Deus são 40 minutos ou 1 hora às vezes no cliente. sim. Um dos custos da precificação é o custo fixo, é quanto custa eu parar meu negócio para atender aquilo ali. E parar para atender o negócio é desde olá, como vai, tudo bem, até o pode ir embora, arrumo a cadeira e boto outro cliente. Sim. Então, o tempo de agenda numa precificação é maior do que o tempo de boca. É uma frase que eu falo: tempo de agenda é maior que tempo de boca, e a gente precifica baseado em tempo de boca, entendeu? O que é um É muito erro, né, Flávio? importante. O que é? O que é? A precificação em tempo de boca, né? A precificação deve ser no É, tempo de agenda, né? repara bem, eu quando dou aula, João, em modo de implantodontia, eu sempre tenho aquela, tipo assim, repara bem, até recentemente eu criei um termo que é o seguinte: odontologia de Olimpíada e odontologia Tai Chi Chuan. Quando eu estou dando aula em curso de implantodontia, eu falo assim, vem cá, cheguei no seu consultório para fazer o implante do 37. Quanto tempo você precisa para fazer esse implante, para me entregar esse implante? Aí, pô, 40 minutos, 15, 20, quer dizer, os caras estão disputando só o tempo que o cliente já está com a boca aberta, pronto para ser operado e vai embora. Não é assim, Sim, como é que vai, tudo bem, implante, isso que eu quero ver tua documentação, eu vou te operar semana que vem, olha, implante não mata, implante é legal, vem operar, remove isso tudo. Então, repara bem, para um único implante, em média, assim como para uma coroa unitária no mesmo 37, a gente estipula 2 horas e meia de agenda para um implante. E aí, olha só que coisa legal, para a gente começar a apertar o parafuso da plateia aqui, né? Quando a gente precifica, João, se você fizer um implante e você tiver uma boa lucratividade, fazer 2, 3 ou 4 na mesma boca vai ser cada vez melhor. Por quê? Porque você usa aquela teoria de 3 implantes, eu cobro 3x, mas o tempo de agenda para 3 implantes não é 3x. perfeito. Aí entra o que o cara do implante fala, 40 minutos. Eu gasto 2 horas e meia para colocar o implante. Agora, pô, se tiver que botar mais um implante naquela boca que é toda preparada já, aí tudo bem. Aí pode ser Olimpíada, 20 minutos, pá, né? Porque é só o Aí tempo da eleva boca ali. bastante a lucratividade dele, né? E é nessa hora que o dono da clínica que paga o executor por implante fala assim: caraca, o cara botou 6 implantes aqui,
ganhou R$ 600 em cada implante, ganhou R$ 3.600 para operar 6 implantes aqui, sendo que todo o processo de colocar o cara pronto para ser possuído fui eu que fiz para ele. Então, tem Verdade. clínica falando É o trabalhar seguinte, com olha, estratégia, trabalhar com planejamento, é, né? exatamente. E aí, não tem como a gente não falar de precificação. Né? Não tem como a gente não falar que É. com a base. Eu sou suspeito para falar, João, porque assim, porque eu estudo muito isso aí. Até para dar uma carimbada Sim. legal, para dar credibilidade aqui na plateia, cara, eu fiz um mestrado em precificação na Universidade Federal daqui, na área de economia. Então, assim, Que legal, Flávio. tudo que eu falo de precificação aqui, João, além de ter um cara que é protesista, que já rachou dente pra caramba lá no passado, eu não clínico mais, tem uns 15 ou 20 anos. Até uns 15 anos que eu parei de clinicar, só estou na gestão agora. Eu Sim. estudei muito essa parte aí. Só para dar mais uma ilustrada, na pandemia, quando estourou a pandemia, eu fiz 118 mentorias voluntárias de precificação. Já que ninguém está Caramba. todo mundo parado, todo mundo embolado, vou aproveitar e vou fazer um trabalho voluntário com a galera aí. Então, assim, tem muitas horas de conversa com o dentista para falar o que eu estou falando com vocês aqui. E Sim, como que eu entendo que está se remodelando um mercado de pagamento para executor, porque isso é um nó crítico grandão hoje, né? Para sim. tickets pequenos e para tickets maiores. Como é que eu consigo hoje ratear com o dentista da minha clínica um serviço que o convênio paga R$ 20 aí? Não tem jeito. Não dá. Como é que vai dividir R$ 20? Não dá. Vai dividir Então, como? assim, Né? Então, quero aproveitar a você que está aqui nessa aula, aperta no aviãozinho aí, compartilha essa live com todo mundo, com todos os seus amigos, aquele seu colega de turma que precisa assistir essa orientação aqui sobre precificação, que não sabe cobrar direito, não sabe cobrar da forma correta. Então, nessa aula, você vai terminar essa aula aqui sabendo exatamente como é que você faz esse cálculo, como é que você cobra da forma correta. E o melhor de tudo, você também pode tirar sua dúvida aqui. Tecla aí, manda a sua dúvida aqui, que o Flávio vai responder todas as suas dúvidas sobre a precificação. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade que você tem de precificar os valores dos procedimentos que você oferece aí na tua clínica odontológica? Como é que você faz a tua tabela, o valor da tua tabela, baseado em quê? Flávio, hoje não, sempre os conselhos regionais de odontologia, né, o Conselho Federal de Odontologia também tem uma tabela de referência, né? Aquela tabela de referência, ela tem sentido assim. O CFO tem aquela tabela a nível nacional, né? Mas a gente sabe que tem a regionalização, a particularidade de alguns estados. E como você vê essa opção da pessoa que às vezes não tem a precificação nenhuma, como é que ela pode utilizar aquela tabela de referência de preços odontológicos que o CFO disponibiliza no site dele? olha, é melhor não utilizar. Porque, assim, existem alguns parâmetros ali, né? Inclusive, recentemente, o CRO tentou criar a CBHPO, né? Uma tabela nova e tal, para justamente bater de frente com os convênios ali, né? E, cara, assim, eu conversei muito com algumas pessoas dos conselhos sobre aquele método de precificação, que eu não concordava com algumas coisas ali, mas, assim, pelo menos essa tabela aumentou um pouco um parâmetro de um serviço lá. Mas, assim, eu não, assim, claro, o que o mercado cobra, o que o meu vizinho cobra, é importante para ter uma referência. Uma tabela que o CRO, sem desmerecer o conhecimento lá, criou, é uma referência. Agora, o principal critério de precificação é o seu custo. Sim, Hoje eu conversei com o dentista Flávio, eu trabalho numa cidade aqui perto, em Pernambuco, eu estou em Pernambuco, né? Para quem não sabe, eu moro em Recife atualmente, já sim. morei em Curitiba, morei no Rio, né, tal. Assim, Flávio, aqui no meu entorno, os dentistas, as clínicas cobram em média entre R$ 80 e R$ 100 uma restauração de resina, uma profilaxia, alguma coisa assim. Falei, cara, olha só, e ele paga, e pagam 40% para o dentista. Falei, olha, só por questão de parâmetro, questão de preço, um serviço hoje de R$ 100 em odontologia, ele tem que ser feito em 30 minutos de agenda e você não pode pagar mais do que 25 para um dentista, senão a conta não fecha. Então, assim, Flávio, mas eu não posso cobrar R$ 200. Eu falei, claro, mas
Porque o mercado não deixa pagar. Agora, não é só porque o mercado não deixa você cobrar 200 que você vai afundar com todo mundo. Então, se você não pode mexer Sim. no preço, o teu desafio é chamar o executor para conversar e falar que o jogo, nesse modelo aqui, não é igual. E eu falo, sabe o que, João? Assim, eu tenho tido uma experiência muito boa, muito legal com mediação de negociação de clínicas com executores. Clínicas que pagavam valor, descobriram que isso estava impactando muito a lucratividade, recuperaram, refizeram, equalizaram a tabela e chamaram as pessoas para conversar. Para minha surpresa, e para a surpresa dos dentes também, apesar dessa renegociação ter baixado o valor que os caras recebiam, mas muitos, a maioria, está entendendo que está certa a conta. Porque eu falo assim, você já começa assim a conversa, João, o que eu vou propor para você é o que você estaria propondo para mim se estivesse no meu lugar, Sim. com relação à nova forma de pagamento. E uma dica aqui, quem estiver pensando em remodelar a forma de pagamento, remodelar uma forma de pagamento, gente, é uma mudança para você impactar resultado nos próximos anos do teu negócio. Então, não precisa mudar só porque eu vi uma live agora, estudou gestão, mudar segunda-feira isso. E eu falo assim, chamo o João, olha só, a gente hoje tem um modelo de pagamento aqui na clínica para você. E eu falo assim, estudei com o Flávio, o cara me ensinou, aprendi, inclusive vai lá para ver como é que ele ensina bem as contas, faz até propaganda e repara bem. Nós estamos agora no dia 6 de abril, maio, junho, a partir do dia 1º de junho, se você quiser continuar na empresa, esse vai ser o formato de pagamento. Os clientes que você começou, você vai terminar do jeito que está. Quando é ortodontia, porra, já era. Casou, vai até o final da sangrada lá. Agora, o próximo que entrar, essa vai ser a regra. E aí, aquele começo da live. Se hoje você não, se o dentista que executa o serviço não participa da negociação e da venda, você já promove o dentista a um pagamento fixo. Perfeito. Em vez de pagar X% do que você faz, eu vou te pagar R$ 40 por uma restauração. Parabéns. Imagina uma clínica hoje que vende em cartão, débito, Pix, parcelado, várias formas, já tem de vários preços, calcular o 40% para esse ser humano para pagar no final do mês. O que eu estou Nossa, é propondo um aqui? terror. O que eu estou propondo aqui? Se esse dentista executor não participa da precificação e da negociação, no final do mês você fez 20 profilaxias, você fez 15 restaurações, você fez 10 implantes, você fez 50, eu vou te pagar aqui. É tipo assim, com uma folha você confere e paga o ser humano lá, entendeu? Sim. Porque Agora, os valores já são determinados por cada procedimento que ele vai fazer, né? E aí esse esse é repasse pagamento fica muito fixo. melhor, né? E aí eu digo o seguinte, quando você tem uma clínica, você tem uma boa equipe de vendas e que a venda, o preço de um serviço pode flutuar conforme a oportunidade, eu não vejo nada de errado disso. Uma tabela é uma referência do que você vai cobrar, não é kit. Você pode cobrar um pouco mais se você quiser. Claro. Então, De acordo com a complexidade de cada procedimento a ser realizado também, né, Flávio? Exatamente. O cara fala assim, vem cá, quanto custa fazer Quanto custa uma consultoria? Porra, depende. Quanto Depende, custa um é claro, protocolo? Depende. Você vai pegar um claro. protocolo, vai pegar um protocolo de uma boca zerada, saudável, uma boca toda cheia de pereba lá e falar que é o mesmo preço. Se você não examinar antes, você pode Não cobrar pode cara. ser. Então, assim, de cara, a Não pode ser. precificação é. Uma endodontia de um incisivo. Uma endodontia de um incisivo. Depende, né? Depende. Normalmente o endodontia Aqui, chegou aqui na nossa live, Flávio. Chegou aqui na nossa live, Flávio. Bruno Guida, do Conselho de Dentista. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse cara é Um bom. craque. Bom mesmo. Flávio, tem o Fernando aqui, que ele faz uma pergunta muito bacana. Ele fala o seguinte, Flávio, como você sugere remunerar uma dentista que faz harmonização? Então vamos lá, Fernandão, lá da Sorrilete de Copacabana, cara, que já fez mentoria comigo, gente, muito bom. Cara, que legal. Pensa no cara empreendedor, esse cara aí, porra. Esse cara que tem bacana. Pô, parabéns, Fernando. Então, repara bem, toda vez que eu vou precificar alta complexidade de custo de material
implante, harmonização, vamos falar mais o que aqui? Materiais, tratamentos, alinhador estético, Sim, sem citar marca, mas, porra, tem um negócio de Golden Boy e Golden Girl que tá quebrando muito negócio aí, porque o cara ganha verdade. estrelinha, mas o cara ganha estrelinha, mas vende preço errado, mas é outra história. Mas respondendo ao Fernando de harmonização. Na clínica do Fernando, vamos lá, o clínica do Fernando é aquele padrão que ele tem o cara que faz a venda, que faz a negociação, que faz todo o atendimento e que bota para o dentista executar. Não vou falar quanto vai pagar, mas qual é o critério? Um dos critérios que eu uso, que eu tenho tentado falar, é o seguinte: olha só, usando aquele parâmetro de 1.400 horas por ano de odontologia, se hoje eu pagar um dentista R$ 100 em média por hora por um serviço, se ele morar na minha clínica o ano inteiro, ele vai gastar 140 mil. Então, uma das referências para eu pagar um dentista em alta complexidade é assim, deixa eu ver se do jeito que eu vou pagar esse cara para atender no meu consultório, se ele vai ganhar esse em torno de R$ 100 por hora para fazer o serviço. Então, cobrei lá numa testa de um cliente meu, sei lá, R$ 2.000. Gastei R$ 500 de insumo. Gastei imposto, gastei cartão, gastei não sei o quê, não sei o quê. Tá, e vou fazer. Agora eu vou ver o que eu vou pagar para esse dentista. Se o tempo de agenda desse dentista no teu consultório garantir uma remuneração em torno de R$ 100, eu acho que você já está começando a ter um dentista que vai entender que quanto mais eu fizer a harmonização com o Fernando, melhor. Porque basta ter cliente que eu vou ganhando média R$ 100, um pouco mais, dependendo do caso, eu vou produzir aqueles 140 mil por ano, que é quase 10 mil por mês, que a gente sabe que uma grande parte da odontologia não está ganhando 10 mil por mês como executor de Verdade, consultório. verdade. Entendeu? Então, assim, eu sempre convido a pensar, quando eu for pagar para o dentista, deixa eu ver em média quanto por hora que ele está ganhando, para ver se eu estou pagando para o cara R$ 20 por hora e eu vou ter o risco de perder esse cara assim que ele me trocar por um de 30, ou também não está pagando R$ 600 por hora, por quem tem filho grande elefante, vou chamar esse cara para conversar e vou, de repente, remodelar a conversa com ele. Entendeu? Então, Perfeito. assim, agora, se eu chego no teu consultório, trago o cliente de harmonização, faço toda a negociação, aquela coisa toda, aí talvez esse rateio por percentual já faça mais sentido, porque eu não eu quero um percentual, eu quero um valor de uma negociação que eu não participei como dono da venda do negócio. Por isso que os modelos modernos de clínica hoje sugerem o seguinte: dentista, a gente falou lá cedo, não sabe vender, não sabe nada, só sabe fazer dente, com todo carinho, gente, ó, tá? Sim, Então, sim. eu vou preparar uma equipe para captar o lead. Olha o tal do lead que está na moda agora. Eu vou captar o É, lead, atender o cliente, fazer o cara sentar na cadeira, gostar da clínica, do que ele fez, e aí, porra, vamos negociar com alguém da minha equipe aqui. E aí esse é. dentista fez a avaliação, parará, parará, e eu vou pagar esse cara um valor fixo por serviço. Ou por E, diária, seja lá o que for. e essa deficiência, Flávio, essa deficiência de nós dentistas, ou da grande maioria dos dentistas, não saber vender, não saber se vender, não saber fazer o marketing, captar paciente, conquistar, encantar e fidelizar o paciente, está fazendo com que esse mercado seja um mercado de ouro para grandes empresários de visão que não tem nenhuma formação de odontologia e está chegando no mercado aí e fazendo clínicas de sucesso e uma quantidade de dentistas fazendo a parte técnica, não é? Então, Exatamente. isso reflete. Isso reflete. Nós temos redes de odontologia espalhadas no Brasil inteiro, onde o dono não é dentista. É. Né? E repara bem, eu não sou nada contra isso aí, não. Muito pelo Claro, contrário, assim, eu quero claro. mais um cara me empreender. Porque repara bem, João, olha só. Ah, aquele cara me paga mal, aquele cara me explora. Você é responsável pela sua carreira. Você é quem tem que decidir o que é certo e o que é errado. Se você está num lugar que não está satisfeito, mas precisa, olhe de peroba na cara e vai trabalhar e busca o plano B. Claro. Agora, tá lá, faça o seu melhor. Construção de marca demora pra caramba.
É cada dia um tijolinho. Então, Verdade. assim, é muito legal, João, a gente que já tem mais de 35 anos de idade, mais de 15 anos de formado, humildemente falando, assim, ter a percepção, porra, cara, se eu encontrar com um cara que me viu há 5 anos atrás, o cara vai me abraçar, não vai virar a rua para me esquecer, para me ignorar, entendeu? Isso é É, muito legal. é Então, muito assim, bacana. tá, tá numa clínica. Porra, o João, cara, vou usar você aqui. João me paga R$ 120 por dia para fazer 30 restaurações, uma a cada 15 minutos. João está me explorando. Mas João não me obrigou a estar aqui dentro, não, cara. Eu estou porque eu quero. Então, Claro. se eu estou porque eu quero, vou aproveitar o máximo possível para aprender, para treinar. E se eu perceber que isso não vai me levar a lugar nenhum na frente do meu futuro, eu vou preparar para sair. E o que é sair? Sim. Não é, porra, João, nunca mais eu piso aqui. João, vou te abraçar, queria agradecer a oportunidade. Você me Perfeito. explorou, você me pagou mal, mas eu não quero deixar você na mão. Quando você arranjar uma pessoa para ficar no meu lugar, você me avisa que eu saio. Se Perfeito. fosse Digno, uma, né? se fosse uma oficina de automóvel que não tivesse um ser humano para ser consertado, talvez a gente pudesse ser um pouco mais assim, pavio curto. Agora, se tem um ser humano ali que faz parte de um juramento que a gente fez na odontologia no passado, meu irmão, aí não tem que avacalhar, não. O cara ali, o ser humano da boca ali, esse aí não pode assim, sofrer com alguma coisa que não foi resolvida entre as duas partes lá em cima, entendeu? E Perfeito. fechar, Perfeito. fechar a porta é muito legal, cara. O que é É combinado não é maravilhoso hoje. caro, né? É aquela máxima, Claro, né, Flávio? O que é combinado não mas, é caro, né? mas porra, João, assim, cara, assim, eu vou ilustrando algumas coisas assim para a gente tentar aproveitar o máximo do nosso tempo assim, mas vamos lá. Eu vou trabalhar numa clínica que ela vai me pagar 50%. É bom ou ruim? Pô, 50% é Depende, porra. maravilhoso. Depende, porra. Para atender o doutor Prev de R$ 20, tu vai se Ah, matar a não, pagar? não. Aí não Ah, é. então Verdade, repara depende, bem. depende, Então verdade. depende. Eu devia ser Verdade. toda a resposta que o Gerson. Depende. Por outro lado, assim, não, Flávio, eu vou te pagar 50% e eu cobro uma restauração aqui R$ 400. Aí sim. Porra, você vai Ah, ficar ah, o dia inteiro. Mas só tem uma, só fez uma só o uhum. dia inteiro. Não tem demanda. Então, Sim, assim, quando a gente hoje vai trabalhar com dentista, numa clínica para procurar emprego, existem algumas perguntas para fazer. Vamos lá, quanto é que você paga? Você tem demanda? claro. Como é que a parte material? Vou ter que trazer? Eu não vou? Como é que é a tributação desse negócio aqui? Então, assim, o dentista fala assim, eu só vou se for por 50%. E, cara, ele nem sabe a tabela que pratica e nem sabe que tem Verdade, cliente. Eu verdade. conversei com uma cliente uma vez, João, que recebia 50% de uma clínica. Primeiro dia que ela foi lá, ela não atendeu ninguém. Quanto que ela ganhou? Nada. Porra, 50% de nada é nada. É, Então, assim, é muito importante quando a gente for trabalhar em algum lugar, para os mais novos, tem que saber o que eu vou perguntar para o ser humano lá, que vai me pagar. claro. Você paga por mês, por semana, você paga por dia, paga. Como é que você faz aí? Se o cliente parcelar, você vai parcelar também? Tem muita clínica hoje que paga à vista o dentista e recebe parcelado. Se ela tiver, porra, saúde financeira para bancar essa operação, Se tiver o não tem capital de nenhum giro, né? problema. Por quê? Porque assim, quando o preço está certo, vender em 10 vezes não tem o menor problema, desde que você tenha colocado para vender com preço em 10 vezes. Talvez no começo, por receber um monte de parcela, se você não tiver o capital disso, você pode se embolar. Mas a palavrinha show de bola para levar para o caixão da odontologia, recorrência. Quando você cria Perfeito. quando você cria recorrência de pagamentos de boa precificação, cara, lá na frente o iogurte vai cair de paraquedas na tua vida. É, Porque verdade. você ultrapassou o famoso ponto de equilíbrio, paga o custo fixo todo e começa a sobrar. O desafio é você ultrapassar isso aí. É o que eu falei assim. Hoje, uma clínica É, que não está com resultado financeiro bacana, se o problema não for no preço, é captar cliente e vender. Agora, se tiver problema no preço, não adianta vender 100K, 200K, não adianta triplicar a tua agenda, não adianta comprar lead.
Hoje, a Se gente tiver falando com aqui... problema no preço, Flávio, quanto mais ela vender, mais ela vai se afundar, né? Isso é um complicador. Exatamente. Eu dei um exemplo Né? hoje num vídeo que eu postei no Instagram, que puder assistir lá, é o seguinte, uma clínica, qual era o cenário lá? Ah, um cenário que é um erro clássico em odontologia, repara bem, quando a É, gente faz precificação em odontologia, eu sempre falo, pense por ano. Então, quando a gente pensa por ano, a sim, gente, como é que eu monto uma tabela, um preço rápido de um negócio? Quanto é o custo fixo do meu negócio? Despesa predial, funcionário, recurso humano, material, imposto fixo, investimento, tal, tal. Eu tenho um modelo de clínica, para você ter uma ideia, que essa clínica ela tem um custo de R$ 280 mil por ano. É o custo que foi montado lá. Essa sim. clínica de 2 cadeiras, olha só, ela fez que conta? Ah, eu aprendi lá que o Flávio falou que um ano tem 250 dias úteis, então são 2.000 horas. Se são duas cadeiras, são 4.000 horas. Show de bola. Aí esse cara faz que conta, né? Vou apertar um pouco o parafuso aqui de matemática aqui, mas com total intenção positiva. Sim. Se minha clínica custa R$ 280 mil por ano e eu posso vender 4.000 horas, cada sentada nessa cadeira custa quanto? Custa 280 por 4.000 horas, R$ 70. Aí eu cobro um serviço, vamos lá, R$ 85. Estou dando um exemplo bem simples aqui. Porra, Sim. me custa 70, vendi por 85, porra, posso vender pra caramba que vai dar resultado. Só que olha só o erro clássico. Essa clínica nunca vai vender essas 4.000 horas por ano. Ela vai perder, em média, por ano, para poder ter uma segurança, 30% disso. Quando eu tiro 30% de 4.000 horas, viram 2.800 horas. Se minha clínica custa 280 mil por ano e eu só vou vender bombando com uma margem de erro lá 2.800 horas, a minha hora passou a custar R$ 100. Porra, eu fiz uma conta de 70, joguei no mercado 85, porra, vou vender, 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 uma hora vai começar a sobrar. Só que, porra, eu não vou vender 4.000, cara, eu vou vender menos. Ou seja, lotei minha agenda, mas essas perdas que eu não tirei lá em cima fizeram eu, apesar de vender por 85, ter um custo real de R$ 100. Ou seja, vendi, vendi, vendi e não sobrou nada. E aí você É. começa, Fi- porra, Ficou com déficit, na verdade, de 15, né? Em cima desse cálculo. exatamente. E a precificação hoje, cara, não é método científico, é custo fixo, não é custo variável. Por exemplo, um dos componentes importantes da precificação chama-se planejamento tributário. Como assim, Flávio? Importantíssimo. Porra, aí tem a Rita, cara, que ela até falou que assistiu, mas ela deve estar embolada fazendo outras É. coisas, que a Rita também, porra, A corre Rita, a pra Rita é uma caramba. referência. A Rita Silva é uma Eu falo assim, referência os com o caras, os caras tributário. que a primeira coisa que eu falo com todo cara que compra uma mentoria comigo, assiste uma live da Rita. Pá, já mando logo para fazer uma live da Rita lá. Né? Depois a gente bota uma Já vem dela para quem não catequizado conhece. também de lá, né, Flávio? Ajuda Então, repara bastante. bem, quando a gente fala de planejar uma clínica para os próximos anos, que é o que eu faço bastante assim hoje, cara, é o seguinte: hoje montei um negócio agora, vendi pouco. Quanto é que eu pago de imposto? Nada. Um dentista hoje montou um consultório, está faturando pouco, declarando bastante imposto de renda, fazendo tudo bonitinho, cara, ele não vai pagar nem 5% de imposto de renda, vai demorar para pagar 5% de imposto de renda. Mas, quando esse ser humano estiver vendendo direitinho, bacaninha, aumentar o faturamento, lá na frente o imposto dele pode chegar a 10%. Então, mesmo que eu não pague nada de imposto hoje, eu preciso saber se o meu negócio lá na frente, quando estiver vendendo bem, aguenta pagar 10% de imposto sobre cada nota emitida. Sim. Até porque, preste muito bem atenção quem está me ouvindo aqui. Sonegação, zona tributária, não saber nada de imposto de renda, só vai fazer vocês perderem mais dinheiro. Uma multa Verdade. hoje, a Rita deu uma aula segunda-feira, João, porra, se você der uma vacilada na malha fina e cair
e o cara achar que você é uma pessoa do mal, ele te dá Ah, uma multa de, ele te dá uma multa de 225%. Tipo assim, vendi para um cliente R$ 10.000 um protocolo, 20 mil um protocolo, 10 mil, tanto faz aí. Aí o cliente fez um Pix, mas ele não pediu recibo. E agora, não pediu, eu não entreguei. Irmão, principalmente os casos em que o cliente paga mais caro, mais valor, mesmo que ele não peça, emite nota e guarda lá. Porque ele vai se lembrar de você agora no final do começo do ano. é. E aí, repara bem, você vai fazer o quê? Ah, eu não vou te dar porque eu não combinei. Então, emitir nota fiscal e recibo é básico em qualquer É sua venda. obrigação. É obrigação. É, Né? é sua Já, obrigação. já foi Flávio, o a tempo, Suelen pergunta aqui o seguinte, a doutora Suelen pergunta o Suelen. seguinte, o que se torna mais rentável para uma clínica? Pagar diária ou por produção? Vamos lá, excelente pergunta. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu sempre assim, quer dizer, eu sou o cara dos números, então eu sempre vou dar um exemplo de números aqui. Repara bem, eu vendo na minha clínica um serviço, uma restauração por R$ 200. E hoje eu pago para o dentista, vamos lá, 40% desse serviço aqui. Então esse dentista recebe R$ 80 por um serviço. Se esse cara fizer isso, se esse dentista ficar o dia inteiro na minha clínica e fizer 5 serviços apenas em um dia, porra, dá para tomar café, fazer tai chi chuan no shopping, fazer uma porrada de coisa nesse dia aí. Ele vai ganhar R$ 400. E hoje o mercado já consegue pagar para um dentista clínico menos do que isso por dia para fazer clínica geral. Então, qual o critério de eu resolver se vou pagar fixo por serviço ou uma diária? Basicamente, a sua demanda. Sim. Se você tiver demanda, por exemplo, para esse cara fazer, sem muito chicote, 10 restaurações por dia, em vez de você pagar 10 vezes 80, que eu falei, né? 10 vezes 80, que é 40% de R$ 20, R$ 800, esse cara faz as mesmas 10, talvez por 350 diária. Isso é mercado. Gente, não façam voodoo de mim. Então, se você tem hoje demanda, já contrata o cara direto por diária. Porque não faz sentido também, João, olha só, vou te pagar 80 por restauração, e tu começa a produzir, aí quando você começa a fazer 10 por dia, Joãozinho, agora eu vou te pagar por diário. E, porra, aí é facada do cara de traição. Se sente enganado, né? Então, essa decisão a gente já gera na base já. Eu vou chamar o cara por diária. Eu, na minha clínica, João, posso ter o João por serviço e o Flávio por diária. Eu vou. Ou então, João, se você quiser daqui a 3 meses, eu vou pagar por diária. Você quer ficar? Porque não está dando para. Você chama o cara, conversa, dá um prazo para ele pensar. Mas, respondendo a pergunta da Suelen, assim, de maneira bem objetiva agora. Suelen, conforme o preço que você cobra, que você paga para um dentista por dose de serviço feito, se você tiver demanda, contratar o cara pelo pacote diária vai dar mais lucratividade do que de maneira isolada para você. Tá bom? Entendi. Que a palavrinha na moda hoje é lucratividade, né? A gente É. calcula hoje, assim. Agora, repara bem, lucratividade tem que ser muito bem calculada, porque se você errar, por exemplo, aquele dentista que eu falei que fez aqueles R$ 280.000 por 4.000 horas e depois gerando 2.800 horas, lá no resultado, tá no meu. Eu publiquei justamente esse exemplo no Instagram ontem, um vídeo lá. A lucratividade dele cai de 10% para menos 9%. Caramba. Então, aquele cara que montou um serviço de 4.000 horas por ano, achando que ia ter 10% de lucratividade, quando ele fez a conta normal, que nunca vai vender, que ele vai vender no máximo 2.800, ele aumentou o custo dele, porque é mais dinheiro para menos horas, de 10% de lucratividade, ele ia ter 9% negativo de lucratividade, ou seja, podia lotar a agenda dele que no final do ano ele ia faltar dinheiro. E, Flávio, o que é importante também é não confundir faturamento com lucratividade. Isso, E essa exatamente. confusão, irmão, tem quebrado muitos negócios, muitas clínicas odontológicas. Porque como o cara não tem
essa concepção, essa conscientização de separar claramente o que é dinheiro do consultório e o que é o dinheiro dele como dentista executor na clínica dele e o que é dinheiro dele como sócio na clínica dele. Essa confusão, irmão, ele confunde, ele acha que todo dinheiro que entra ele pode gastar, ele confunde faturamento com lucratividade e isso é mortal para qualquer empresa, não é isso, Flávio? Hoje, olha só, se hoje você tem um consultório, uma cadeira só, e você é o cara que fabrica todo o dinheiro ali, você pode misturar o que você quiser, vida pessoal, consultório, porque o dinheiro é uma coisa só. É tipo assim, se você tirar muito dinheiro da tua empresa, vai faltar, mas é você só. Agora, quanto você tem uma clínica odontológica com 2 cadeiras, 3, 10 ou mais cadeiras, a coisa muda. É importante eu separar os personagens. Então, por exemplo, eu tenho um curso à distância que justamente monto uma empresa lá de 2 cadeiras e que lá é o seguinte, o João que é dono dessa clínica, sem tocar em nenhum cliente, o João vai receber R$ 3.000 por mês. Com mais um 13º de férias, o João vai ganhar, para ser para ser gestor daquela clínica ali, R$ 40.000 por ano. Porra, Flávio, 40 mil, cara, não dá nem para começar meu ano. Eu falei, tudo bem, então você vai sentar no mocho, presta, e do mesmo jeito que você paga o Flávio lá na tua clínica, você vai receber também. Sim. Se eu pago na minha clínica com dentista R$ 50 por um serviço, é o que eu vou ganhar para fazer. Tanto que no começo do negócio, para não ter que pagar um executor externo, eu executo para poder, para poder pegar aquela doação, aquele dinheiro que eu ganhei como executor e deixar para pagar a conta da clínica, porque no começo está vendendo. Sim. O que é uma clínica que a gente tem que ter uma linha de crescimento saudável? É aquele que o João fala assim, pô, Flávio, montei uma clínica 2 cadeiras. Estou vendendo pouco. O meu preço está certo. Você já passou da fase da precificação, está certo. Hoje, cara, porra, eu estou vendendo uma quantidade que se eu botar alguém para atender no meu lugar e pagar, vai fazer falta para o negócio. Então eu vou sentar e vou atender. Agora, num dado momento, você começa a vender, começa a entrar dinheiro. Você, opa, eu hoje consigo, na minha clínica, receber aqueles 40 mil por ano. Eu consigo hoje na minha clínica ganhar como executor, segundo o personagem, e consigo perceber que sobra um dinheiro na minha clínica. Eu sou o CEO da parada lá. Então, o João, dono, ganha 40 mil para tomar conta. O João, quanto mais executar, mais ele ganha. E se sobrar, se passar do tal do break-even, do ponto de equilíbrio, começa a sobrar dinheiro. Aí o João fala assim, porra, eu quero aproveitar a minha fase e pagar muito dinheiro. O que eu vou fazer? Vou ganhar para tomar conta, vou executar, ainda vou pegar o que sobra, porque esse bolo me faz crescer minha independência financeira com mais rapidez. Ou então, João, porra, Flávio, agora eu não quero mais fazer, porra, não quero fazer dentística, não. Aí você bota um cara a fazer dentística no teu lugar, paga esse cara que nem você se remunera, ou seja, quem perdeu não foi aquele que foi o João que deixou de fazer dentística para levar para a vida dele. Agora, como o João começou a sobrar dinheiro lá embaixo porque teve lucro, ele pode abrir mão do tempo de mocho dele, que ele não gosta de fazer dentística, e botar alguém para fazer no lugar dele. Agora, enquanto ele não sobrar dinheiro, ele vai ter que atender por quê? Porque para levar dinheiro para casa dele, ele precisa atender como executor, já que não sobra nada ainda lá no negócio. O que é uma Entendi. precificação certa? É aquela que garante, que afirma que ao longo de um ano você tem a expectativa de vender o suficiente para ter uma lucratividade bacana. Perfeito. Quanto é essa lucratividade? Se você hoje montar um preço com base científica legal, passou de 15%, já começa a falar que você está no paraíso. Mas se você errar na precificação, no custo, e der uma lucratividade de mentira, não adianta nada. Por isso que a lucratividade calculada sem método científico, fazendo um jabá totalmente do que eu faço hoje, muito bem feito hoje, vai te dar uma expectativa de resultado errada lá. Uma lucratividade errada lá, sabe?
Perfeito. Flávio, o Fernando faz uma pergunta assim, na verdade é uma complementação do raciocínio que ele fez na pergunta anterior. Ele faria o seguinte, ele fala o seguinte: seria oferecer uma diária ou meia diária para passar uma tarde fazendo harmonização, para a colega fazer harmonização no consultório dele? Seria para pagar uma diária ou meia diária para ela passar uma tarde fazendo harmonização? Legal. Quando eu falo de contratar por uma diária, às vezes algumas que, porra, Flávio, pagar o cara por dose, se eu pagar por diária, é melhor pagar por diária, mas eu não tenho demanda ainda para poder pagar o cara o dia inteiro. Então contrata por 4 horas. Aí, Fernando, olha só, uma referência é independentemente do que você cobra, do preço, não interessa, isso é problema seu. Mas hoje, teoricamente, você consegue provar para um dentista que fazer harmonização num padrão que você tem na tua clínica, que eu sei aí que é bacana, por R$ 150 a hora, R$ 600 um turno, o cara tá feliz para dedéu. R$ 150 por turno, se eu ficar só no Fernando o ano inteiro, aquelas 1.400 horas, são R$ 210 mil por ano. Quer dizer, se eu não tenho o Fernando a semana inteira, azar o meu, mas quando eu estou no Fernando, aquele momento está sendo bacana lá. Então, uma referência, né? Para Sim, você não ter perigo de pagar para um cara durante 4 horas, vamos supor, em termos de produção, R$ 1.500, porque você vendeu bastante com ticket alto, e ele está recebendo lá R$ 1.500 em 4 horas. Que por hora, para o executor, assim, o mercado não está precisando pagar tanto assim. sim. Tá? Isso é uma discussão assim que eu digo assim, não que o cara não mereça, né? Tem aquela raridade, tudo bem, mas de uma maneira geral, um dentista receber como executor, tipo assim, João, quebrou o compressor, conserta que a clínica é sua, não resolvo nada, só vou lá É, atender, aí é só bacana. vou lá. Aí repara bem, um parâmetro de R$ 100 a hora, R$ 150 a hora é um padrão bacana, levando em conta que tem clínica pagando hoje a diária R$ 120, que equivale a, porra, R$ 15 por hora, para fazer Claro. 3 coisinhas num dente lá em 1 hora. Então, assim, esse é um lugar que, se você está hoje, não é um lugar para você pensar no longo prazo. Antes de você pegar mais dias ali, vou fazer para aprender, curva de aprendizado, tal, tal, mas assim, o dentista precisa aprender a projetar os próximos anos de carreira dele, cara. Isso é muito legal. Verdade. E a gente está falando de business, né, Flávio? Assim, quando a gente fala de business, a gente precisa ver a realidade do mercado, como é que o mercado se comporta e a gente fazer o jogo que esse mercado está propondo, né? Entrar nesse Claro, jogo da forma correta, né? exatamente. Flávio, a doutora Ana Paula fala o seguinte, Ana Paula Assunção aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Seja muito bem-vinda sempre. Bota no aviãozinho aí que a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui. Ela fala o seguinte: creio que seja difícil trabalhar por diária com procedimentos de alta complexidade. É a opinião dela. O que você acha disso, Flávio? Seja difícil o quê? Creio que seja difícil trabalhar por diária com procedimentos de alta complexidade. Não, acho que não, hein? E, assim, eu como protesista, né? Vou fazer uma reabilitação oral, eu vou fazer as próximas sequências que eu tenho que fazer. Repara bem, planejamento de tratamento é você definir o que você vai entregar, consulta naquele dia já é uma coisa pré-determinada. Então, assim, eu chamo um dentista para fazer alta complexidade para mim. Puta, ó, você vai de duas, vamos lá, o dia inteiro. Joãozinho, de 8 às 10 você vai fazer uma cirurgia de 3 implantes. De 10 às 11 você vai fazer uma moldagem de 3, de 2 dentes ali naquele cara lá. Depois você vai dando a tarefa para o dentista e paga por diária para ele. O que tem que se entender é assim, claro, ele não vai fazer 10, ele não vai fazer um protocolo por dia, ele vai fazer hoje ele opera, amanhã ele bota molda, tem aquelas fases de um tratamento, mas de uma maneira geral, você colocando demanda na jornada dele e pagando por diária, fica mais fácil. Porque repara bem, o que fica bem claro aqui? Quando eu chamo o João para trabalhar na minha clínica por diária, o João não tem nada a ver e muito menos participa de nada em relação à parte financeira. Inclusive, se o dentista que trabalha para você lá, ele registra procedimento no Clinicorp, no Saúde Dental, nesses que tem por aí,
é só você lá em cima bloquear todo o acesso financeiro do dentista no teu negócio. No Sim. final do mês, ele vai assim, ó, doutora, eu fiz 10 implantes, 15 harmonizações e 3 endodontias. Me paga aqui, foi o que eu concluí esse mês aqui para você e me paga e pronto. Então, eu não vejo muita dificuldade de pagar em diária, não. Inclusive, as clínicas hoje que estão com a visão mais empreendedora, de business, como você falou, estão muito mais pensando em diária do que em dose. Por quê? Principalmente se eles tiverem muita demanda, né? Quanto mais demanda tiver, maior é a opção da diária, né? Porque já é clínica, João, que está comprando lead para trazer cliente, entendeu? Já Sim, está investindo pesado em marketing, sim. que é uma coisa assim. Antigamente não se falava em gastar, por exemplo, 30% do custo fixo com marketing, cara. Hoje tem clínica hoje que daquele 280 mil reais por ano que eu coloquei ali de custo fixo, tá botando o cara 20% de marketing para comprar lead ali, para poder É, fazer Instagram, para fazer essa coisa toda lá. E verdade. é uma tendência legal. Agora, o que eu ando percebendo? Muita gente comprando lead, mas tendo uma pessoa com todo aquele um songamonga despreparado para atender um telefone e converter o lead numa venda. Pois é, aí é um tiro no pé, gastar dinheiro à Claro. toa, perder dinheiro, porque não é só você fazer um bom criativo, um bom vídeo de comunicação e botar dinheiro lá no Facebook Ads, no Google Ads para divulgar a tua clínica. Esse é o primeiro passo, é um passo super importante, mas tão importante como fazer a captação do teu paciente através dessas divulgações é você ter uma equipe de retaguarda, você treinar todo o teu time para encantar esse paciente. Sabe por quê? Porque se esse paciente chega na tua clínica e não tem o encantamento da tua equipe, ele não fica. E depois você vai dizer Não. que a divulgação e anúncios pagos em Facebook Ads não funciona. A É, questão que não está funcionando é a sua retenção desse paciente, né, é. Flávio? Mas aí, João, tem um gargalo antes no meio do caminho, que sabe o que eu quero? É entre eu comprar o lead e o cara sentar no meu consultório. Sim, Porque assim, eu estou começando a estudar um pouco essa parte aí, não é muito minha praia, mas assim, olha, a nossa empresa garante para você que de cada 100 leads, né? Eu vou definir lead como assim, um contato que você tem para achar o cara lá, o telefone, alguma coisa assim. sim. De cada 100 leads que a gente garante para você, desses 100 leads, vamos lá, 80 pessoas vão atender o telefone, 60 vão marcar e 50 vão comprar. Existe assim uma visão que eu não quero interferir da otimista em alguns casos, de que o cara vem do nada e que 50% desse cara que veio do nada de uma compra de lead, ele vai se converter numa venda. Pode até converter, mas tem o caminho de você atender o telefone, Claro, explicar para o cara como é que vai claro. fazer. Tanto que eu não sei se o Marco está assistindo a gente, que o Marco lá de Londrina é um cara, porra, super competente nessa área de marketing também aí. E ele tem um negócio que eu fiquei sabendo que eu nem sabia que eu estou me. Que é o seguinte: a empresa, olha que legal, além de comprar o lead, tipo assim, eu quero, o Marcos, eu quero comprar aí, vamos lá, 100 leads por mês. Aí eu falo só, em Recife, né? Eu acho que é assim que funciona. Um lead custa R$ 5, então se você investir R$ 500, você garante 100 leads para te ligar. A empresa desse cara oferece, além de botar os 100 leads, uma pessoa treinada lá no call center dele em Londrina, olha que legal, Que para bacana. poder, cara, fazer o cliente sentar no teu consultório, entrar no Aí teu consultório. sim. Dali para frente entra essa parte de encantamento, cafezinho de É. cápsula, aquela coisa toda lá. Agora, essa interface, comprar o lead e cair no meu consultório, é que se você não tiver venda, treinamento, cara, porra, você não Não roda. converte. Não, não Não roda. converte. Não converte e depois Não você fica um converte. tanto frustrado dizendo que anúncio pago não funciona. E funciona muito. Agora Funciona. Agora, é um jogo de é um quebra-cabeça. processo. É um processo que É, não é só você comprar o lead. Assim, o que eu aprendi? Não é só você comprar o lead, cara. Porra, é o cara que você convenceu um cara que sim, vale a pena ele comprar do teu, marcar uma consulta ali. E é script, é técnica. É que nem perfeito. fazer protocolo. É, Estuda. Faz uma imersão de venda, como você faz uma de protocolo. Você vê como é que o teu consultório vai decolar, porque você aprende umas coisas que você nunca imaginou que fosse normal de perguntar numa abordagem de venda.
Perfeito. né? Ó, a cirurgia ela vai sangrar um pouco, você vai ficar 3 dias com a boca inchada, talvez fique um pouco de dor assim. Porra, quer dizer, o cara não foi nem treinado para explicar como é que é uma cirurgia. Quer dizer, estou criticando assim, eu preciso saber abordar meu cliente, Claro, porque claro. tem um antes do que, repara bem, depois que o cara abrir a boca para a linha de produção, é só entregar serviço, cara. É. O Só entregar o dentista, serviço o de dentista qualidade. está só com todo respeito, é claro, mas o dentista está Sim, concordando que existe muita coisa antes do ser humano abrir a boca e sentar na sim. cadeira dele. E Isso é o o, que está. e o depois também, né, Flávio? O pós-venda, né? O Claro, encantamento. porque repara bem, o meu objetivo, João, quando eu tinha consultório, não era fazer, na época, né, uma ponte fixa de 3 elementos no cara no 35, 36, 37. Esse era o objetivo. Qual era o principal objetivo? Essa boquinha nunca mais vai me abandonar. É. Repara bem, nos próximos 10 anos, esse cara vem 20 vezes aqui, uma a cada 6 meses, para poder abrir a boquinha, eu dar uma geral, fazer um procedimento básico de prevenção e E mandar a, o cara de novo para os próximos 6 meses, E a entendeu? satisfação dele, né, Flávio? Nesse exemplo que você falou aí da ponte fixa do 35, 36, 37, às vezes ele tinha aquela ausência do 36 que dificultava a mastigação dele. E quando você reabilitou ele, ele voltou a mastigar melhor aquele churrasco, saborear a comida que ele. Poxa, a satisfação dele não tem igual, né? Vai ficar eternamente grato a você e vai É. fidelizar a você de acordo com a conquista que você teve de relacionamento dele, né? Mas eu convido quem está ouvindo a gente aqui, trabalha com alta complexidade, a valorizar muito essa recorrência semestral que seja depois que você entrega o caso. Tem um Perfeito. cara no Rio também, cara, show de bola, o Eduardo Picanço, um cara também bom de precificação. Ele Sim. disse assim, Flávio, os que os caras chamam de garantia estendida lá no shopping, como é que eu faço no meu consultório? Eu cobro assim, vamos lá, valor aqui, eu cobro, vou lá, 10 mil para fazer um trabalho. Esse trabalho custa 10 mil e já está incluído nesse trabalho os próximos 2 anos de reconsulta semestral para poder ter garantido o teu trabalho aqui. Então ele já vendeu, o cara vem 2 anos depois, já está pago já. Claro que ele precificou, isso que ele não é bobo, ele precificou. Mas ele segurou os próximos 2 anos para uma recorrência, e claro, se der alguma intercorrência nesse tratamento, resolve na base, em vez de o cara voltar 1 ano, 2 depois, porque não foi orientado a voltar, com o negócio lá desabando e ter um custo e um desdobramento emocional muito maior para resolver do que se você tivesse, cara, simplesmente, porra, fazendo aquele negócio ali, porra, de maneira recorrente, entendeu? Eu quando fiz aquelas mentorias voluntárias, eu falei assim, todo dentista, anota aí, odontologia, recorrente, tributada, de baixa complexidade clínica, molezinha. E agora trazendo para o meu lado protesista já, porra, de saco cheio de tanta reabilitação que eu fiz. Supragengival, molezinha, né? Posterior e até 3 elementos. Cara, tem que coisa do que isso aí? Porra, É, cara, não tem dente, é só mole. Então, esse cliente, cara, é aquele que vem no teu consultório nos próximos 20 anos, toda vez que você chamar o cara para vir. verdade. Assim, E outra, é um divulgador seu de uma forma natural, né? Natural, claro. né? No Porque assim, churrasco de família, no happy hour, no futebol. Cara, onde alguém falar de odontologia e ele estiver por perto, você será referência, irmão. Sempre, exatamente. né? Flávio, o É. Ricardo, o Ricardo faz uma colocação aqui o seguinte: qual o preço médio que o profissional deve deixar na clínica onde trabalha, sendo que o executor é responsável por todo o material envolvido no procedimento? Qual é o? Se eu repetir aqui, qual o percentual médio que o profissional deve deixar na clínica onde trabalha, sendo que o executor é responsável por todo o material envolvido no procedimento? Tá. Repara bem, a pergunta estava legal. O importante é quem foi que vendeu o serviço. Que vamos supor, se João, se eu for na tua clínica hoje, levar um cliente para fazer 3 implantes, quanto é que você vai me cobrar para fazer
para usar o teu espaço para fazer 3 implantes aí. Eu fiz a venda, o cliente é meu, eu vou usar o teu espaço. É aquele que, tipo, eu vou usar. Isso é uma coisa agora. Vamos responder o Ricardo lá. O material. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Vou fazer um procedimento de R$ 1.000. Sim. E eu estou na dúvida se eu combino com. Vamos baixar um pouco esse valor aí. Um serviço de R$ 200. Eu estou na dúvida se eu vou lá na clínica dele, levo o material e fico com 40%, ou melhor, que nem eu vejo muito aí, se eu dou o material e fico com 50%, ou a clínica me dá o material e eu fico com 40%. Ou seja, está se definindo nesse exemplo, não sei se foi o que o Ricardo perguntou, se for o caso de completar, aí, Ricardo, se esse 10%, para que vale mais a pena eu ficar com 10% e levar o material, ou como é que é isso aí? É fazer conta. Então, hoje, num serviço de R$ 200, se você leva o material em troca de 10% a mais ou a menos do que você vai receber, vem cá, nesse caso aqui dessa clínica aqui, no exemplo que eu dei, 10% são R$ 20. Eu gasto R$ 20 de material nessa boca? Dose? Não. Então, pô, é melhor levar o material e ficar com 10%. Ou, não, eu gasto mais que 10, mais do que esse aqui, então é melhor o cara fornecer o material. De uma maneira geral, eu sempre sugiro que a clínica forneça todo o material para facilitar a logística, facilitar a biossegurança, facilitar até o visual do consultório, em termos do cara não ter que baixar aquelas malas cheias de coisa, pegando cacareco para atender uma dentista, sendo que tem tudo na clínica lá. Agora, quando, por exemplo, endodontia, né? Endodontia é uma especialidade que, se eu hoje fosse contratar alguém fazendo no meu consultório, a lima o cara ia levar. Opa, quase caiu o telefone aqui. Sim. A lima o cara ia levar, porque tem vários tipos de lima, tem vários modelos de lima. Então, agora, todo o material, luva, touca, máscara, eu no meu consultório eu fornecia para o cara isso daí. Botava no preço e pronto. Para poder o cara ter que vir com a dental no meu consultório, entendeu? Agora, implantodontista, o cara. Na implantodontia, por exemplo, se eu não faço muito implante no meu consultório, eu vou arranjar um dentista que ele tenha motor, tenha instrumental e que ele também traga o implante. Então, assim, quando eu fizer a conta com você, João, quanto é que você gastou do implante, vamos tirar e ver como a gente vai ratear o resto. Para Entendi. poder não ter que ficar. Assim, tem muita clínica hoje que fica comprando, tipo assim, eu vou operar o teu consultório. Aí te dá uma listinha. Aí, porra, você pede componente, pega aquele um monte de coisinha pro cara operar. Porra, quem tem que resolver isso é o dentista aí, não é você. É. Para facilitar. Agora, se eu faço muito implante, aí eu vou comprar por quê? Porque um implante custa R$ 300, por exemplo, lá na marca X lá, mas se eu comprar 200 implantes de estoque, me cai para 120. E aí é óbvio, óbvio que ao negociar com o dentista a implantodontia, eu não vou falar assim, cara, a gente se deu bem, eu comprei implante por 120. Não é. O implante que eu vou usar como custo na negociação é o de R$ 300. O benefício de comprar uma quantidade grandona e ter um desconto é meu e não tem que ser repassado na parceria, sem nenhum medo de ser vuduzado pela galera que está ouvindo aí, entendeu? Beleza. Ô, Flávio, a doutora Lenísia fala o seguinte aqui. Estou montando meu consultório, provavelmente vou inaugurar em agosto. Minha cidade Tá, tem 35 mil habitantes e 3 consultórios. O meu, no caso, será o quarto da cidade. Tenho tá. muita dificuldade em cobrar consulta porque ninguém na minha cidade cobra. Esse é um dilema danado de cobrar ou não cobrar a primeira consulta, né, Flávio? Fala um pouquinho sobre isso aí, amigo, por gentileza. Cara, João, me fala um lugar que você vai, senta uma hora, ouve e não paga nada. Pois é, Tu pois é. conhece algum? Aí, porra, porra, Flávio, mas se eu fizesse aqui, ninguém vem aqui. Aí é aquela história de você ousar se posicionar no começo. Ó, aquela doutora ali, ela cobra consulta, mas ela faz um exame legal, ela conversa. Eu falo o seguinte, pô, o cara, assim, o cara vai no teu consultório fazer uma avaliação, você cobra, porra, faz pelo menos uma profilaxia desse cara.
uma pastinha profilática, com todo o carinho, faz um circuito oval, como eu falo. O que é isso aí? É você percorrer todos os dentes com pasta profilática, dar um polimento, fica mais. Agora, essa consulta foi cobrada, não é para atender o cara em 15 minutos. Então depende do modelo. Eu acho mais interessante você cobrar uma consulta e ficar um tempo com esse cara para ele ter certeza que vai escolher depois você botar na linha de produção, do que, de repente, você não cobrar essa consulta, porque, repara bem, o cliente que vai só porque não paga a consulta, a chance dele estar disputando você pelo preço é grande. Ele troca você de 80 hoje por um cara que cobra 70 na clínica lá, já que o orçamento é de graça, ele experimentou as duas. Verdade. E a chance de você converter um dentista, um cliente que não paga, que disputa você no preço, só se você fizer o quê? Disputar cliente no preço. E aí tem uma frase muito legal. Quem disputa cliente no preço é porque não tem coisa melhor para oferecer. Com todo o carinho, tá, doutor? Então, assim, se eu entendo que eu ofereço uma coisa melhor que o meu concorrente, eu vou cobrar. É, Agora, Flávio, eu não vou cobrar. Então, repara bem, de cada 10 consultas de cada 10 serviços que eu vendo, um é uma consulta que eu fiz e não cobrei. Então, você tem que aumentar, o teu custo aumenta em 10%, por quê? Você tem que ratear essa hora que você não cobrou. verdade. O doutor Fabrício fala aqui, depende da forma de captação. Se vier do marketing digital, não dá para cobrar. Eu discordo dessa colocação do doutor Fabrício. Dá para Cara, cobrar sim, doutor. mas Né, aí Flávio? Depende depende, da sabe, abordagem, João? né? Se você tem um modelo de clínica de atendimento com mais escala, aí realmente, eu não vou, se eu cobrar do cara, eu não vou conseguir vender. Então eu vou botar e não vou cobrar. Tudo bem. Agora, eu digo o seguinte, você converter, assim, eu não quero, eu quero ser bem assim, sincero do que eu vou falar agora aqui. Assim, não cabe no meu pensamento hoje odontologia em 15 minutos, ponto. É, Clínicas que atendem com muita gente, tal, porra, fast food, roda, 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 assim, funciona, mas assim, eu acho que você não vai cobrar uma consulta. Como é que você vai cobrar uma consulta de um cara que você vai pegar um trabalho rápido depois ali? Então, nesse caso, você não cobrar para tentar converter numa venda, clínicas populares com atendimento em mais escala, talvez seja o caso, né? Aí, repare bem, você tem que ter um bom vendedor para naquele intervalo de tempo ali convencer o cara a cobrar, a gastar dinheiro com você ali, entendeu? Aí é tem que ter um cara. verdade. E, às vezes, é melhor ter um bom vendedor do que um bom dentista para fazer essa conversa com o cliente. Às vezes, não, é melhor ter um bom vendedor do que um bom dentista para você fazer esse negócio aí, né? Porque dentista não dá uma olhadinha, né, meu irmão? Dentista estudou bastante, muito É, para fazer aquela execução, né? Então a gente tem que é. buscar uma valorização, mesmo que isso se reverta em alguma atividade, né? De como limpeza, como você falou muito bem, né, Flávio? Isso é muito importante. É. Assim, ó, Flá- Oi, pode falar, Pode João, pode falar, falar. pode falar, pode falar, pode concluir, por Assim, gentileza. cara, no meu modelo de consultório, né, eu sempre cobrava a primeira consulta. Sempre. É, Para poder, de repente, agora, claro, era um modelo que eu tinha, um momento de carreira que eu podia perder o cliente porque ele achava que não ia porque tinha que pagar. Então, assim, é muito fácil eu falar porque eu tinha uma situação que eu tinha uma outra atividade profissional que me bancava lá a minha vida pessoal com uma tranquilidade, tal. O consultório tinha que dar dinheiro, mas assim, eu podia já dar uma triada no processo inicial de, ó, a consulta custa tanto, eu vou fazer isso aqui, para lá, vou te explicar e pronto, tá? Então, eu podia fazer isso, cara, diferente. Estou montando agora, numa cidade pequena, que nem a doutora falou. Se eu cobrar a consulta, ninguém vem. Então, pô, tente mesmo sem cobrar essa consulta, converter o cara mais do que os outros lá, para é. compensar esse negócio aí. Só que para isso, em todas as situações, cobrando ou não cobrando consulta, é importante que você busque se qualificar como dentista, você busque se qualificar com argumentos de venda. E vender na odontologia, você pode vender na odontologia sim, pode vender de uma forma extremamente elegante. Sabe como? Deixa eu dar uma dica para você que Claro. está me assistindo agora nessa aula. É você fazendo com que o paciente entenda o benefício que ele vai ter na vida dele
com aquele tratamento que você está propondo para ele. Imagina você falar para ele o seguinte, imagine esse implante, o quanto vai repercutir na sua qualidade de vida, que você vai mastigar melhor, você vai ter uma estética melhor, você vai ter um sorriso mais agradável. Então você tem que tocar no emocional da pessoa e falando a verdade, o quanto aquilo pode impactar e vai agregar valor na vida dele. Então isso é uma venda. A venda é você despertar nele a conscientização do que pode refletir aquilo positivo na vida dele, não é isso, Flávio? Perfeito. E aí, repara, beijo, a palavra assim, venda, cara, cada vez ela está mais sendo importante. Cara, tenho feito curso de venda agora aí, porque, por exemplo, assim, quer ver uma coisa importante? Que eu não vendi a mentoria, né? Como é que eu funciono a mentoria? Eu converso com o dentista, porra, meia hora. Fazendo o briefing, né? Cara, eu parará, faço o briefing. E aí, repara bem, contradizendo aquilo que eu falava no passado, essa meia hora eu não cobro. Por quê? Eu não vou cobrar de um acadêmico recém-formado uma consulta de uma hora, como também aquele cara que ganha 100, 200 mil por mês naquele também, porque eu preciso me apresentar para o paciente para poder ele perceber. E aí, repara bem, há um tempo atrás, olha a mudança simples. Eu colocava assim, mentoria, vamos supor, custa X à vista, custa X ou tantas parcelas. Eu inverti isso aí. Agora, a minha mentoria, quando eu vejo, são 6 parcelas de tanto ou tanto à vista. Só pelo simples fato, e é uma técnica de venda que as pessoas falam com básico, de em vez de falar o valor cheio, falar a parcela, Sim. eu já passei a converter um pouco mais. Hein? Como é que eu aprendi isso aí? Porra, curso de YouTube, cara. Certo. Vai no YouTube, assim, técnicas de vendas. Claro que tem gente, mas tem umas coisas que você tem que aprender, mesmo que você seja bom, repara bem, mesmo que você seja bom dentro da boca, mas não é mais o suficiente para você ter sucesso. Não é. Não é. Não Há é. muito tempo que não é o suficiente. Né? Às vezes você vê, uma pessoa, um dentista, né, que ele não tem uma técnica apurada, mas o consultório dele é um sucesso, o consultório dele é lotado por uma harmonia de outras coisas que ele tem, que às vezes falta no seu consultório e que você pode aprender também. Como, por exemplo, o encantamento do paciente, né? Aquele atendimento show que o paciente fica impactado de caramba, eu não acredito que eu estou sendo recebido assim, né? Principalmente se você trabalha com o segmento C, D e E, né? Porque essa galera ela não é acostumado a esse mimo, a esse encantamento, a esse glamour que você se propõe a dar para ele quando ele chega no seu consultório odontológico. Então ele fica impactado positivamente, porque ele nunca recebeu aquilo no consultório médico que ele foi, no posto de saúde, nos locais de saúde que ele frequenta. Ele não tem aquele hábito. Então, quando ele chega no seu consultório e você dá aquele encantamento, show de atendimento, caramba, isso vira o jogo e ele começa a divulgar você gratuitamente no consultório dele. Então, voltando ao raciocínio que eu estava falando, às vezes o seu colega não tem a técnica apurada, mas ele tem o encantamento do paciente, ele sabe vender. Vender no sentido não é empurrar a goela abaixo, não. Quando eu falo vender na odontologia, é você vender uma conscientização para que o paciente entenda o quanto aquilo vai melhorar a vida dele e realmente vai melhorar. Não é isso aí, Flávio? Com certeza. Assim, porra, assim, a gente tem que acordar, cara, que a odontologia é negócio mesmo. Assim, vamos repetir, ser bom dentro da boca, isso com o tempo você vai aprender a ser. Sim. Agora, fazer o cliente compreender que o atendimento é bacana. Então, hoje, por exemplo, assim, se hoje você tem um cara recém-formado que fez um curso de vendas, que é simpático, que é empático, sabe captar, papá, esse cara tem uma chance de dar certo muito mais alto que você, que, pô, apesar de ser bom dentro da boca, mas não sabe nada disso. O que Sim. ele vai sofrer no começo é o tempo para entregar um serviço, porque demora Sim. mais. Mas depois que ele, porra, pegou aquela habilidade, depois que fez uns 30 restaurações de dente posterior, cara, já Pegou a sai no mão, né? ponto já. Repara bem, com todo respeito aos professores que estão aqui, mas se eu fizer uma coisa 30 vezes repetidamente, eu, porra, aprendo na marra.
Agora, fazendo bem isso, fazer o cliente saber que está sendo bem atendida, tal que você falou da experiência de encantar o cliente, assim, eu digo muito, isso é muito principalmente importante no começo da relação de venda. É. Depois, de repente, depois que você fez, que o cara comprou, você pode investir um pouco menos nisso e pensar mais em entregar o serviço. Não abrindo mão disso aí. Mas não precisa É. mais aquela firula toda de convencimento, com todo respeito, que é para você fazer o cara acreditar e virar teu fã ali dentro. Depois, ele vai por osmose. Aí depois é você treinar o quê? Esse cliente é um indicador muito mais poderoso do que 10 lixos que você compra lá no teu negócio lá. Então, Verdade. transforma esse teu cliente num cara que vai indicar gente para você. Que é o Verdade. Em tal do cima daquilo que que é o você tal estava falando, o cara faz 30 restaurações, ele fica já com uma habilidade muito apurada, né? E tem uma frase no livro do Bernardinho, né, Transformando o Suor em Ouro, que ele fala o seguinte: a repetição leva à perfeição. E se aplica é. exatamente nisso que você acabou de falar. Ô, João, tem horas assim, com todo assim, que eu trabalho, no caso meu de mentoria, cara, que a impressão que dá é que eu estou falando exatamente a mesma coisa que eu falei nas últimas 10 conversas. Tem frases que eu falo que já são assim eternizadas já. Falam, funcionam bem e, me ajudam a vender e tá dando certo, eu vou colocando lá, entendeu? Porque de maneira repetida não muda muito. É, Assim, um implante, cara, de uma maneira normal, não tem muito o que mudar de um caso. Se você fizer 30, 40 implantes, você vai ficar bom no negócio lá é e verdade. usar, claro, recursos bacanas e Claro, tal, claro, tecnologia, por aí claro. vai, né? Olha, Flávio, que orgulho que a gente tem aqui. Olha quem chegou aqui. A nossa querida amiga Rita Silva está na sala. Falamos tanto Ah, dela alguns minutos atrás. Falamos muito de você, Rita, fiz positivamente, o maior dizendo que jabá, você hein? é a craque, a referência em tributos, né, Flávio? Diz a lenda que foi a Rita que ligou para a Receita Federal e falou para os caras deixarem entregar a declaração só em final de maio. É Que era até verdade. Tem final de muito abril, que a dentista Rita ligou, não, pendente. vou. Repara, dentista, você que é aquele cara que entrega a declaração no dia 29 de abril, notícia boa para você, você pode se embolar mais um mês e entregar no dia 29 de maio, 30 de maio, será que está valendo ainda, entendeu? Você pode se agoniar mais um mês ainda aí, entendeu? Verdade, verdade. A gente tem um orgulho também aqui de ter na sala, que entrou aqui, o Alexandre do Dentista Tranquilo Investe, sabe tudo de investimento. Ah, Você que é esse dentista, segue esse cara aí, o Alexandre cara é bom também, que é um também, cara é. muito competente. Ele fala muito de projeto de dependência financeira, de investimento, assim, porque repara bem, cara, o dentista tem que pensar que um dia a máquina vai dar defeito, vai parar e Sim, tal. E eu sim, falo o seguinte assim, qual é o meu objetivo de planejamento de carreira quando eu falo com a galera que eu atendo? Cara, hoje, se você está numa fase que você encaixa a vida no trabalho, está no momento de ralação. Agora, você não pode daqui a 10 anos, 20 anos, ainda estar nisso. Você tem que ir lá na frente encaixar o trabalho na tua vida. é, Independência financeira, porra, não é você parar de trabalhar, é você poder parar de trabalhar. é, é. E aí tem uma assim, eu falo assim, falo para meus filhos assim, cara, porra, eu sou um cara que deu uma educação financeira muito legal para meus filhos. Eu falo assim, ó, estudar, trabalhar e poupar. Perfeito. Quando eu falo poupar, não é poupar de poupança, é guardar. É Sim. preciso guardar dinheiro hoje, porque lá na frente a produtividade vai cair. E vai Você precisar dessa e vai reserva. precisar. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje vai me levar hoje daqui a 20 anos. Flávio, eu não sei se eu vou viver 20 anos. Porra, mas se você viver e se planejar, tu nunca vai poder parar de trabalhar. Hoje eu estou com 58 anos de idade, tem uma galera na minha faixa de idade que não cogita nem poder parar de trabalhar. Por quê? Porque não se planejou, não se organizou, não poupou e tal, né? É claro que, pô, você tem que abrir mão de algumas coisas, mas a longo prazo, você poupar um pedaço, né? Só para dar uma ilustrada rápida aqui, hoje está muito na moda falar em 50, 35, 15. O que é Sim. isso aí? Num planejamento de finanças pessoais, em média, tem que caber na minha vida 50% de sobrevivência do meu dinheiro, 35% para fazer coisa legal,
para fazer, porra, passear, viajar, que é o iogurte que eu falo. Quem me conhece há mais tempo fala que eu falo do iogurte, é o pedaço. Sim. E 15%, cara, é para você guardar para o futuro. Sendo que se hoje você é um recém-formado, mora com os pais, está ganhando uns 3, 4 mil por mês ali, claro, você não gasta 50 com sobrevivência, você tem um arrego da tua família bacana aí. Então, você pode poupar um pouco mais do que os 15, porque nesse momento a fatia para poupar pode ser maior. Então, é muito importante poupar. Né? Perfeito. Repare bem, você terminar o seu ano sabendo que você aumentou de alguma forma o seu patrimônio. E se não aumentou, foi porque eu investi em alguma coisa para me permitir aumentar o patrimônio. Pô, Flávio, esse ano, cara, eu não, ganhei, não juntei nada, porque eu comprei um Aitero. Pô, então você comprou um negócio que, segundo a lenda, para a grande maioria dá retorno lá na frente. Para muita gente virou um robozão, mas isso é uma outra história de uma outra live aí. Mas você não poupou, você investiu. Agora é importante saber que a cada ano que passa, você, cara, tá juntando um cascalho lá. Aí É. o cara do investimento fala lá, pô, se você vai investir em poupança, CDB, não sei o quê, você pode fazer de maneira mais assertiva. Agora, no começo, poupar é o mais poupar todo mês, terminar o ano guardando um pedaço, para mim, sempre foi fundamental. É. Flávio, tem aqui um colega nosso que é Sartori, certamente deve ser o sobrenome dele, R.C. Sartori, que ele fala o seguinte: Ah, Sartori, dentes e vender, números aí. vender necessita de tanta técnica quanto fazer um procedimento. Concordo plenamente. Tem nem dúvida. O Sartori, porra, é lá de Curitiba, o Rafael, cara. Ele não é dentista, não, Rafael mas é que Sartori. a gente tinha uma empresa de consultoria na hora lá e chamava Dentes e Números aí. E a gente já fala há muitos anos essa parte de custo, precificação. Hoje ele está na parte de educação de finanças pessoais, mas é um cara também que, porra, tem essa visão de financeira bem interessante também. Que legal, meu irmão, que legal. E assim, aqui, a Rita falando, vocês são dois queridos. Ela é que é uma craque, a gente tem orgulho de ser amigo dessa pessoa bacana. E o Alexandre fala aqui, com certeza, dentista que investe tem a liberdade de ter opções de escolha. Aquilo que você estava falando, né, Flávio? Assim, trabalhar sem ter a necessidade de trabalhar para ter a sobrevivência, mas trabalhar por um prazer, trabalhar né, por ser uma coisa útil e produtiva também, como o nosso papel na sociedade também, né? E o Bruno Freitas fala aqui, orgulho de ser dentista vendedor. Parabéns, viu, Bruno? Parabéns por essa mentalidade. É isso aí. Né? A gente tem que desmistificar, a gente tem que achar que vender na odontologia é diminuir, é sentir vergonha. Não dá, né? O grande milionário, bilionário brasileiro, Flávio Augusto, ele fala o seguinte, se você tiver um negócio e esse negócio não vende, esse negócio está fadado ao fracasso, a falir. Né? Se a Apple não fala, se a Apple não vende, ela vai falir. Se a McDonald's não vende, ela vai falir. Então, no seu consultório odontológico, se você não vende, você vai fechar as portas em algum momento. Agora, esses exemplos não quebraram porque, além de vender, estavam com a precificação correta. Perfeito. Porque, perfeito. assim, se o cara hoje tivesse precificado um Big Mac errado lá no começão, onde estava ele vender Big Mac para o planeta inteiro, que antes de vender para o planeta inteiro, ele ia quebrar, entendeu? Então, assim, a relação de preço de custo com preço de venda é muito importante para você saber se quanto mais vender, melhor. Essa certeza é importante ter. Flávio, quais são os itens, os ingredientes fundamentais para que o dentista que está assistindo a sua aula aqui agora, ele possa ter a conscientização de poder fazer uma precificação ideal no consultório dele? Quais são os itens fundamentais para que ele possa fazer o encaixe da precificação no consultório dele? Então, vamos lá. Hoje, quando eu falo o seguinte, a precificação ela é feita em cima do tempo de agenda que você vai atender um cliente num plano de tratamento. Então, repara bem, é muito importante
Quem trabalha com reabilitação oral com alta complexidade tem uma previsão de quantas horas vai gastar daquele cliente lá. Sim. Por quê? Porque para precificar, vou supor, eu vou fazer um trabalho de alta complexidade e vou gastar nesse cliente 10 horas de agenda. Essas Sim. 10 horas de agenda são para pagar os custos fixos do negócio. Quais são os principais custos fixos do consultório? Recurso humano, funcionário, contador. Isso aí, repara bem. O Flávio deve ter acontecido algum problema na conexão dele, mas eu tenho certeza que ele vai voltar aqui para falar mais sobre precificação, dar continuidade a essa aula incrível. Eu tenho certeza, eu espero que você esteja anotando todas essas orientações, todas essas informações que o Flávio está passando aqui nessa aula, que é incrível, é uma referência muito grande. Hoje é a maior referência, na minha opinião, no Brasil sobre precificação, sobre a parte financeira, sabe muito e tem estudado cada vez mais sobre isso. E o melhor de tudo, é dentista também como você. Então, isso faz com que ele tenha um conhecimento de causa, né? Ele sabe o que está falando e isso facilita o entendimento dele da situação. Lenísia, a doutora Lenísia está fazendo a inauguração do consultório dele, está abrindo um novo consultório, o consultório dela, talvez seja o primeiro consultório dela, numa cidade de 35 mil habitantes, onde tem 3 clínicas e ela será a 4ª, e ela cobra consulta. Parabéns, doutora Lenísia. Fiz odontopediatria, cobro R$ 50 na consulta. Tem mãe que acha estranho pagar uma consulta com um dentista. Pois é uma questão cultural, né? Uma questão de um vício muito grande que a gente herdou, mas a gente pode começar a mudar esse jogo com as nossas atitudes de uma forma gradual e que as pessoas entendam que existe um conhecimento envolvido nesse projeto, né? Na consulta. Existe o custo operacional, na verdade, é muito pequeno. O maior, como eu sempre falo, é o conhecimento que você vai externar naquela análise, naquele diagnóstico, naquele planejamento do caso, naquela consulta. Isso é que é a parte mais cara do negócio, né? Não é luva, existe o custo operacional de luva, de máscara, de energia, funcionário, existe sim, mas isso é muito pequeno comparado à energia de psicológico, de conhecimento que você coloca nessa consulta em prol da saúde dessa pessoa, né? Então, isso é que é o mais importante. Então, hoje aqui nessa live, até agora, a gente falou sobre muitas coisas, sobre a importância de você fazer o repasse ideal para o seu dentista, o repasse com que o seu dentista possa entender